Pessoal, aqui, para a gente reforçar essa parte, nós temos uma lâmina de zinco em solução de sulfato de cobre e ocorreu a reação química. Uma lâmina de cobre em solução de sulfato de zinco, o inverso, certo? Isso nos mostra que ocorreu uma reação de simples troca no primeiro beck, em que o zinco metálico da lâmina deslocou os íons de cobre da solução e formou o sulfato de zinco e cobre metálico, conforme mostra as equações a seguir, certo? Zinco reagiu, deslocou o sulfato de cobre, formou cobre sólido, certo? E o sulfato de zinco, certo? O zinco ele oxidou e o cobre aqui ele reduziu. A cor azul da solução do sulfato de cobre é resultado da presença dos íons cobre mais 2. No entanto, como eles foram deslocados e a formação da solução do sulfato de zinco, a solução ficou incolor, certo? O depósito sobre a lâmina é o cobre metálico que foi formado. Entretanto, conforme mencionado no segundo exemplo, nada aconteceu. Cobre sólido reagindo com o sulfato de zinco, a reação não ocorre espontaneamente, certo? Por quê? O zinco aqui do sulfato, ele tem tendência a oxidar, certo? Aí ele é mais oxidativo do que o cobre. Esse exemplo comprova que existem metais que são mais reativos do que outros. Aqui vimos que o zinco é mais reativo que o cobre, por isso ele deslocou o cobre ligado ao sulfato, certo? Por outro lado, por ser menos reativo, o cobre não conseguiu deslocar o zinco na solução, certo? A reatividade dos metais está ligada à eletropositividade, isto é, a tendência que o metal possui de perder elétrons. Quanto mais reativo for o metal, maior será a sua eletropositividade. Observe as reações de simples trocas, que são reações de oxirredução, ou seja, reações em que há transferência de elétrons. Assim, se o metal for mais reativo, ele transferirá elétrons para o cátion do outro metal e a reação ocorrerá. Mas, se o elemento metálico for reativo, menos reativo, ele não irá conseguir transferir elétrons, tendo em vista que a tendência de doar elétrons do outro metal é maior e a reação não ocorrerá. Assim, uma forma de descobrir se uma reação de oxidação ocorrerá é observar a reatividade dos metais por meio de experimento. Chegou-se à fila de reatividade dos metais, também chamada de fila de reatividade ou fila das tensões eletrolíticas. Aqui diminui a eletropositividade e a reatividade, tá vendo aí? Do lítio até chegar no ferro, certo? E os metais nobres do cobre até o ouro, certo? Aí vamos uma pequena explicação aqui. Se o metal vier acima do cátion do outro metal, então a reação ocorrerá, certo? Se for uma barrinha de potássio em cima do lítio, certo? Ou do lítio em relação ao potássio, ocorrerá, certo? Do estrôncio em relação ao sódio, ocorrerá. Agora, se for do sódio em relação ao estrôncio, não, certo? Observe que também que o elemento menos reativo é o ouro, isto é, ele não possui tendência de perder elétrons. Olha o ouro aqui, certo? Olha, o ouro aqui, certo? Isso explica porque esse elemento é tão durável, não sendo atacado nem mesmo por ácidos isolados. Este é um dos motivos que tornam o ouro tão valioso e que fazem com que ele resista ao impacto das intempéries do tempo, conforme pode ser visto em sarcófagos, esculturas egípcias revestidas de ouro, que datam a mais remota antiguidade, certo? Outro fator importante que deve ser observado nessa ordem de reatividade dos metais é que o hidrogênio foi incluído. Isso ocorreu porque costuma-se comparar a capacidade que alguns metais possuem de deslocar o hidrogênio de alguns ácidos. Pela fila de reatividade dos metais, o zinco, por exemplo, é colocado como mais reativo do que o hidrogênio. Isso significa que, se mergulharmos uma lâmina de zinco no ácido clorídrico, ele deslocará o H+ do ácido e formará gás hidrogênio. Aqui vocês veem que tem uma borbulha, está borbulhando
gás hidrogênio, certo? Veja a formação de bolhas de gás na imagem a seguir, que confirma a formação do gás hidrogênio.